E se o Massa Cinzenta fosse full blow né, em Ben 10, canal aí do Daniel Leite, link vai dar aí na descrição. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Eu sou o Cara, Daniel é sensacional Leite, essa intro. ao meu canal. No vídeo vocês de estão hoje, bem porque eu tô 10. A série nova Perfeito, do canal. perfeito. Isso mesmo, que é Uau, E se determinado alienígena fosse full blow? Então, uma nova série, já teve esse e tem um outro depois que eu vou trazer ainda. Acabei trazendo o terceiro da série sem trazer os dois primeiros, né? Porque eu sou um animal. Vocês também porque eu tô 10. Sabe o que é mais 10? Você deixar o like. E galera, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de desenhar? Vocês sabem desenhar e querem desenhar? Já sei a desenhar. memória, Já sei desenhar. A consciência, a personalidade. Então é como se quando ele se transforma no alienígena, ele fosse um híbrido, tendo 99% do DNA da espécie mais 1% do DNA humano do Ben, entendeu? É por isso que o Ben, quando se transforma, ele consegue manter a sua consciência, personalidade e tudo mais. Sentido. Exceto, confirmado aí por Duncan Roleal, duas espécies que são Ectonurite e Conductoide, respectivamente. Fantasma e Feedback são os únicos aí que eles têm 100% do DNA da espécie. Quando o Ben tá transformado. E de alguma forma ainda não... É porque já pensou, ele como fantasmático em 99% fantasmático, 1% do Ben 10, aquele 1% ia ficar grudado na parede na hora que ele tentasse atravessar, não? Não sei nem se faz sentido. Bem esclarecida. Mesmo transformado nesses alienígenas, ainda tem o Ben ali, entendeu? O Ben ainda tá controlando, tem ele ali, tá ligado? Acredito eu que seja por causa do Omnitrix, né? Que a gente tá falando de uma super tecnologia galvânica feita por ninguém mais, ninguém menos que o primeiro pensador. Então, o Omnitrix de alguma forma faz com que o Ben ele ainda possa assumir esses alienígenas. E assim, você pode até pensar, 100% do DNA da espécie desenvolvido ali deve ser muito vantajoso. Nem tanto assim, por causa que os Full-Blow, eles têm os seus probleminhas. Que a gente viu aí pelo feedback. Então esse é o Full-Blower. Full-Blower é um alienígena que fica 100% como da espécie ali. Ele não tem nenhum por cento do DNA do Ben 10. Por causa que como o feedback ele é um alienígena full-blow, ele tem a sua personalidade própria, assim, fazendo com que ele se sentisse muito bem sendo feedback e acabou se viciando nessa transformação. Como o próprio Azimuth falou, isso não é nada bom. Se você usar demais o DNA do Conductoide, vai ter um efeito prejudicial na sua habilidade de controlar outras formas. E esse também é um motivo pelo qual o Ben ele não pode ficar muito tempo transformado no alienígena, e aí tem a trava aí dos 10 minutos e tudo mais. Tanto que em bem desacordo com o tempo, o plano do Ion era tirar essa trava de segurança para fazer com que o Ben ficasse transformado muito tempo no alienígena. Daí o Ion iria assumir a personalidade dele e não ia ter mais o Ben. Tá, eu sei que o Ion tecnicamente é um Ben, mas vocês entenderam, né? Ele ser 100% ali um croniano. Já se perguntou por que o Omnitrix só deixa você se transformar de 10 em 10 minutos? É canônico isso aí? Isso é por segurança. Assim o DNA é canônico isso aí? Está preso dentro do Omnitrix. Não domina quando você o ativa. Uma segurança que pode ser retirada se não existe o Omnitrix tão bem quanto eu. E não confundam com o caso de Omniverse, que o Ben ficou 3 horas transformado no pior, por causa que ali é um Omnitrix diferente, não é o Omnitrix protótipo do clássico, ali é o Omnitrix definitivo, ou seja, as configurações dele são diferentes. Não o Supremo. No caso, o DNA do Ben não foi subscrito pelo DNA atrociano. Mas voltando ao Ion, é confirmado através de um pop-up que a maneira que ele fazer para assumir ali o controle do corpo do Ben, caso esse é um Ben, 100% um croniano, é semelhante ao do fantasmático, né? Tipo o Zisquer. Ele tem a sua consciência no fantasmático através single strand of DNA, que permite com que a consciência do Ectonurite sobreviva através de uma única finta de DNA. E o Ion usou seus poderes de matéria para poder assumir a personalidade do Ben na transformação do Ion. Então os dois têm um caso aí bem semelhante, né? O Ion e o Zisquer. No caso da consequência aí, os problemas que o Ben tinha transformado no fantasmático era justamente o próprio Zisquer que assumia ali o fantasmático, fazendo com que o Ben se sentisse mal quando virava ele, entendeu? Então, por isso que ele sempre ficava ruim quando virava tá explicado aqui o que são os Full-Blow. E o Duncan Roleal também falou que pode existir mais alienígenas Full-Blows, não só o feedback e o fantasmático. Então vamos conhecer aqui como seria se outros alienígenas do Omnitrix também fossem Full-Blow, fosse 100% a espécie desenvolvida. E bem, se pararmos para pensar, se o Zisquer fosse um pouco mais esperto, ele teria dominado ali o corpo do Ben. Era só questão de tempo, mas ele não fez isso, a gente tem o carinha certo para fazer. E no caso é o alienígena mais esperto do Omnitrix, o nosso baixinho, o Massa Cinzenta. Bom, no clássico ele tinha meio que uma desvantagem de não ser Full-Blow, só
que você vai entender no final do vídeo por que foi melhor ele manter a 1% de DNA humano do Ben. Porque assim, no clássico, o Massa 60 com certeza, não temos dúvida, ele é muito inteligente, né? Uma característica galvaniana. Porém, pela personalidade do Ben, ele acabava não entendendo o que ele mesmo dizia quando estava transformado em Massa Cinzenta. Desencadear a sequência de sinapses deve me permitir um controle rudimentar do motor. Eu queria saber do que é que eu estou falando. Que isso é muito desvantajoso por causa que ele não conseguiu consertar um ar-condicionado, cara. É verdade. Tipo, era pra ser muito fácil o Massa fazer isso, mas por causa da personalidade do Ben, ele não conseguiu. Tipo, é tipo, você sabe como fazer, mas você não sabe. Tipo, não, eu sei, é só pegar e fazer tal coisa, mas na hora de fazer você não sabe fazer, sabe? É tipo isso. Tipo, eu sei como é que o motor de carro funciona. Vai lá e monta um. Entendeu? É bem que isso. Isso é desenvolvido, né? Por causa que como o Ben tá mais experiente e tudo mais, ele conseguiu entender coisas mais complexas, como, por exemplo, a Pixis, que é o tipo sistema operacional lá do Pato Fofinho, né? A nave do Red Parceiro. E o Ben, quando se transformou no Massa Cinzenta, ele conseguiu entender o que ele tava dizendo, tá entendendo? Em Omniverse, por causa da experiência, a maturidade do Ben, ele conseguiu dominar a inteligência do Massa Cinzenta. Coisa que no clássico não tinha. Mas se o Massa Cinzenta fosse full Blau, fosse 100% um galvaniano, não teria esse problema. Ele ia ser todo inteligente ali. Claro, ele não seria mais inteligente que, por exemplo, o Azimuth, mas seria mais inteligente que o Blue e o Driba, por exemplo. Daí no começo você tem um relacionamento amoroso, tá ligado? Ia ser só flores, aí depois que piora a situação. Mas no começo o Ben ia gostar muito de se transformar numa cinza. Por quê? Por causa que ele ia entender tanto das coisas, ele conseguia aprimorar. Ele ia querer ficar sempre assim. Ali, até melhor que o próprio Ultra T, entendeu? Ele ia gostar mais de virar o Massa Cinzenta do que... Porque o Ultra T ele transforma temporariamente, né? Só que como ia ser no começo, o Ben não ia ter tipo Azimuth pra informar sobre o problema do full Blau. Nem ia saber o que é full Blau, tá ligado? Pra começo de conversa. E se não tivesse a trava, né? E se não tivesse a trava? O problema tá aí. O Massa Cinzenta, ele teria a sua própria personalidade, por causa que ele, né, é inteligentão e tudo mais, 100%. E ele ser arrogante. Então era só questão de tempo pra ele dominar o controle do Ben. Porque ele, usando a sua inteligência, ele poderia muito bem mexer nas configurações do Omnitrix, assim fazer com que ele passasse mais tempo, tirasse, né, a trava de 10 minutos. E ele ia realizar ali o plano do Ian, entendeu? Ele ia dominar, sobrescrever a personalidade do Ben e ser só a consciência do Massa Cinzenta e o Ben ia pra vala. Então você poderia dizer, mas e a Gwen, o Vomax, não ia tentar impedir? Eles poderiam até tentar, mas como o Massa Cinzenta ia ser muito inteligente, ele ia dar suas maneiras pra poder detê-los e tudo mais. Tipo, o Massa Cinzenta só ia perder no roteiro. Tipo, se o roteiro colocasse pra ele perder, aí ele perde. E depois que ele já fosse um Massa Cinzenta full Blau completo sem o Ben, ele não ia mais querer saber de Gwen, de Vomax. Isso é verdade, o seu mundo sozinho, não faz sentido. Buscando seus próprios objetivos. Que ia ser o que? Ia ser um vibe tipo os androides de Dragon Ball, tá ligado? Nós matamos nosso criador, mas agora nós vamos seguir o objetivo dele, só que pela nossa própria vontade. Que no caso, eles queriam matar o Goku, só que sem o Dr. Gero mandar. Eles iam fazer porque eles queriam mesmo. Então o Massa Cinzenta ia pensar... No final ia fazer a mesma coisa. O Ben, né, que tecnicamente seria o criador dele, mas não o criador, né, mas o cara que assumia ele. Pronto. O que é que o Ben faria? O Ben era um herói, salvava as pessoas. Então, seria isso que o Massa Cinzenta ia pensar em fazer. Ele ia fazer o bem. Aí, beleza, você pensa, o Massa Cinzenta ia fazer o bem sem olhar quem? Não é bem assim, que a gente aprendeu aí no vídeo do E se o Azimuth fosse do mal, que o bem é uma coisa relativa, tá ligado? Dependendo da maneira que você vai executar uma boa ação. Então, assim, o Massa Cinzenta, por mais que ele esteja ali só transformado só no Massa Cinzenta, ele ainda assim teria o Omnitrix. Ele poderia configurar, né, para fazer um plano semelhante ao Vilgax, tipo, fazer várias um exército de alienígenas, até mesmo usar uma configuração para mudar o seu traje, né, ficar uma coisa que tipo, não fosse tão bem, porque não havia mais o bem. Agora era só o Massa Cinzenta full blanco. A nova aparência dele seria assim, né, o novo traje dele. Ou não. Mais. E ele teria um plano semelhante ao que o Azimuth teve na direção que ele é do mal, que é o quê? Que é fazer com que todo mundo fosse do bem, só que forçadamente. Ia criar uma paz forçada. Lembrando que o Ben, na série, ele teve essa opção. No final da Supremacia Alienígena, o Vilgax influenciou o Ben a usar o poder diagonal para fazer com que todas as pessoas fossem do bem, ele livrasse todo o mal da Terra e tudo mais. Só que o Ben acarretou em não fazer isso por causa que ia tirar o livre-arbítrio das pessoas. Elas iam ser do bem. Eu lembro desse episódio. Escolha entre bem e mal. Só ia ser do bem, pronto, forçadamente. O Ben, ele decidiu fazer a escolha certa, que foi dar o livre-arbítrio que é inerente a todos. Porém, aqui, moleque muito irado, seja onde for. Pra ele não estava errado. Na ética dele, fazer com que todo mundo fosse do bem ali forçadamente, era a coisa certa. E o que é que isso ia acarretar? Exatamente, o que foi mostrado aí na thumbnail. O Massa Cinzenta seria detido, seria morto, infelizmente, né? Porque um ser desse tipo aí não tinha como existir, não ia dar certo. E quem ia ser o herói que ia deter ele? Ser ninguém mais, ninguém menos que o Azimuth, que teria a personalidade do Azimuth que a gente conhece. Então ele iria lá e mataria o Massa Cinzenta
e seria o fim do Massa 60 Full Blau. Pra vocês Ou verem, do né, próprio que Ben, né? os aliens Que nessa já não ia forma ter mais são o Ben. muito perigosos. Então, Você tá vocês doido? gostariam que eu fizesse mais vídeos, né, mais episódios aqui, trazendo outros loucura, que alienígenas, loucura. se eles fossem Full Blau, quais seriam as consequências, quais seriam os perigos que eles iriam trazer. Comenta aí qual alien que você gostaria que aparecesse aqui nessa série. Como é série nova, já metralha o like aí, mostra que você tá gostando, que você gostou desse primeiro episódio. E também pra eu fazer não é isso, um pra eu fazer mais. evoluído, Deixa aquele supremo? like, se inscreva no canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Já deixa aquele like bem da hora, né? Vamos chegar a 10 mil. Bem 10 mil, tô zoando. Mas, caramba, que loucura. Então, assim, agora que ele explicou que é o Full Blau bem melhor do que no outro ele meio que já foi falando o que era, porque ele já tinha explicado nesse vídeo. Eu acho que não vai ficar repetindo todo. Se alguém se torna o Alien Full Blau, ele meio que... Ele gosta tanto do Alien que ele quer ficar mais tempo como um Alien. E isso ia fazer o próprio Alien começar a ter uma identidade própria e desaparecer com a própria identidade do Ben, entende? E aí, como ele não ia precisar voltar mais ao normal, ele ia ser sempre aquele Alien. E aí o Ben em si ia desaparecer e ia ficar só aquele Alien sinistrão. Por isso que o feedback... não sei se eu tô falando certo, né? O que absorve energia, ele era tão perigoso e o Ben acabou perdendo esse alien, né? Porque ele gostava tanto de virar aquele alien que tava quase se tornando o próprio alien. Será que foi isso? Deixa nos comentários. Que loucura, mano, que loucura. Eu tenho muito alien. Tipo, se ele virasse o Thor, pra mim, de todos os aliens, de todos, fala, não, qual que é o seu alien favorito? O meu é o Chama. O Chama pra mim era incrível, sério. Maluco, pra mim, sei lá, velho. Eu gosto. Sempre quando tem um Chama assim, é da hora, sabe? O personagem parecido com o Chama. Cara, é muito bom. E vocês, deixem nos comentários aí, né? E caramba, que loucura. Eu quero trazer o próximo e trazer os outros se ele for continuar, beleza? O link vai estar aí na descrição. Conto com vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo.